E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Bom dia na gloriosa e maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje também queremos trazer a nossa palavra para responder uma pergunta que está direcionada exatamente à nossa condição. E responderei, acredito eu, de uma melhor maneira, que já respondi esta pergunta há tempos atrás. Devido como a gente está vivendo hoje, quando nós respondemos esta pergunta, talvez nós não tínhamos a experiência que... Talvez não, a gente não tinha a maturidade e a experiência de hoje. Bem, a pergunta é a seguinte. Isso talvez possa ajudar muitas pessoas que têm também esta interrogação. Se o irmão foi consagrado a pastor por um ministério caído, como vocês falam, aqui ele usou o termo no plural, né? Vocês talvez se referem também a outro pastor que tenha sido consagrado pela mesma pessoa. Como vocês falam, como mantém este título? Haja visto que tudo que veio de lá não prestava? Bom, é uma pergunta para a gente mesmo responder, né? Porque é direcionada, mas muitas pessoas podem ter esta interrogação, como tinham, não sei se todos já conseguiram vencer. E hoje acredito que posso responder melhor, pelo menos mais calmo, né, do que outrora fomos. Primeiramente eu quero trazer um esclarecimento ao meu amado irmão. Ainda jovem, mais novo, 20 anos atrás, 30, eu fui convidado para ser pastor. Eu deixei convites para ser pastor até na América. Se eu era jovem, sim, casado, é claro, por volta de 30 anos, 35 anos. E recusei ir para lá quando alguns irmãos daqui mudaram para lá e já tinham uma igreja. Quem dava assistência lá era o pastor Daniel Martins, filho do irmão João Martins. A gente chama de João Martins, não sei se sempre chamamos ele assim, né? Mas eu não fui. Aqui mesmo, na capital do estado de Goiás, eu recusei por 2 vezes de ser consagrado. Eu não tenho as gravações, mas um irmão tem as gravações. Hoje ele não mora mais em Goiânia. O irmão William Candini Schneider. Bom, chegando à época do ano 2018, no dia 5, eu vou relatar rapidamente. Hoje eu posso dizer assim, que armaram-me uma cilada, um trama contra mim. Ali sim houve uma trama ou um trama, não sei qual que seria o correto aí. E depois, com o passar do tempo, eu entendi que eu só não caí porque Deus não deixou. Porque nessa ocasião também me foi oferecido 2 oportunidades.
De qualquer forma, eles queriam me isolar, me tirar de lá. E só pode ter sido Deus que me levou a falar o sim. Então, não foi isso que aconteceu antes de estourar aqueles escândalos, que já era bem conhecido, mas nós não sabíamos da gravidade deste assunto. Desde o casamento do pastor Joaquim, em 98, que foi um casamento antibíblico, errado, feito às escondidas, né? Mas nós éramos auxiliares dele. Eu, vou falar por mim só, eu era auxiliar dele. E quero que vocês saibam que eu não era um auxiliar desejando recompensas. Eu trabalhava com tudo o que eu tinha. Até a própria família ficava em segundo ou terceiro plano. Mas tudo bem. Então o trama foi armado numa velocidade muito grande. Eu não sabia que era um trama. Mas depois eu descobri, os fatos vieram acontecendo. Depois alguém chegou a dizer que tinha um caso comigo, uma mulher. Eu nunca falei isso aqui, mas passado o tempo, eu fui compreendendo que de qualquer forma Deus me levou a falar isso, não porque na verdade se eu dissesse o contrário, eles teriam me arrasado, acabado comigo sem misericórdia. Mas a minha vontade era dizer que não queria ser pastor, principalmente com a acusação de adultério nas costas que eles criaram. A coisa mais estranha e esquisita. Tudo bem. Passou. Então, quando eu respondi que sim, isso foi numa sexta-feira, no domingo de manhã, nós fomos consagrados. Eu fui consagrado, juntamente com a família. Agora, eu não creio que quem me consagrou fez por sua própria vontade. Ele foi forçado a fazer tal coisa. Ele foi levado a essa condição. Então, enquanto eles estavam ali no famoso recanto, que eles falam da fé, né? Mas sinto muito em dizer-lhes que não é. É da idolatria, da perversidade e da imoralidade. Agora, você pensa, mas ele era dessa forma, mas eu não tinha conhecimento desses fatos. A coisa era, a gente não observava. Para você ter uma ideia de quanto a gente era fiel, por muito tempo eu tomei conta do campo que hoje pertence ao pastor Ivaldo Pedro, parte do campo que hoje está também com o pastor Salomão Carlos, e a igreja de Trindade que ficou com o pastor Júnior. E eu viajava pelas aquelas cidades do interior, de Bonfinópolis até Vianópolis e uma vez Pires do Rio, e aquelas cidades que ficavam à esquerda e à direita da rodovia. Eu recebia os dízimos que os irmãos mandavam. Deus me livrou. Eu nunca nem olhei o que estava escrito em um envelope de dízimo. Eu não recebi ajuda para fazer isto que estou vos dizendo. Como eu conseguia, Deus o sabe. Eu nunca olhei nem no envelope para ver quanto de dízimo cada irmão estava mandando. Da maneira que eu recebia, colocava já no local onde colocava os dízimos e entregava da mesma forma. Sou arrependido disso? Não. Graças a Deus. Eu não fazia por interesse. Eu tinha minha profissão.
Eu vivia do que eu ganhava com meus braços. Bem, mas Deus pode usar um homem assim? Não para dar o dom. Não, o dom é Deus quem dá. Nós acabamos de ler. Ele deu uns para profetas, outros para apóstolos, para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quem deu foi Deus. Agora, Deus permitiu um homem assim, nos separar para isso, nos dedicar a estar? Sim. Ele permitiu um dos reis mais perversos, mais cruel, chamado Nabucodonosor, a proteger Israel, a dar um lugar de honra para Sadraque, Mesaque e Abdenego, a colocar Daniel no topo da sua nação. Então, este título, pastor, eu não recebi dele. Por tempos, como já disse, fugi deste título. Agora, acredito hoje que ele tinha certeza que eu diria não. Devido aos acontecimentos futuros, sua intenção era me destruir. E Deus não permitiu. É claro que, fisicamente, toda a minha mocidade, adolescência, eu gastei ali. Já estava com 60 anos quando veio essa consagração. Agora, fisicamente não tenho muita energia. Mentalmente já estou melhor. Graças a Deus. Agora, a pergunta, por que mantenho o título? Bom, não fui eu que conquistei esse título. Foi Deus quem deu. Não foi Joaquim Gonçalves que me deu o dom do pastoreado, da pregação. Foi Deus. Não foi ele que me deu nada. Agora você pode pensar, mas ele nada ali não prestava? Mas Deus sabe como fazer as coisas. Deus me livrou do laço do passarinheiro. Deus me livrou da mordida da serpente. Agora, quando Deus quer usar, não importa o que aquela pessoa seja, ele usou uma jumenta para falar com um profeta. Uma jumenta para falar com um profeta. Você sabia que até o próprio Satanás, ele é um servo de Deus? Ele foi criado por Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Ele só foi com Jó até onde Deus permitiu. Isso então não me deixa acanhado para te dizer isso. Porque eu digo como Paulo na carta aos Gálatas. Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 1, verso 15, ele disse assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, antes de mim, tem centenas de pastores aí que conheciam tudo antes que eu conhecesse, mas não foram suficientemente firmes, não foram suficientemente corajosos, destemidos, para sair e proclamar que aquilo ali é um engano. Simplesmente isso, eles não fizeram. E eu aproveito a ocasião para dizer uma coisa. Se está provado que aquilo ali não é nada do que diziam que era, que aquilo ali é um engano, é uma seita, está provado que é. E as pessoas continuam, então está provado que o Senhor é Deus, que Baal é Baal. Mas eles deixavam de adorar Baal? Está provado, então, eles são coniventes com o pecado, vivem no pecado. Porque se você aceita o pecado, você está vivendo no pecado religioso.
Então, todos os pastores que frequentam esse sistema, embora às vezes não tenha caído com mulher, nem todos, mas de qualquer forma também eles concordam com aquele erro que foi cometido e ainda é cometido por muitos. E você vê eles no púlpito pensando que são uma coisa, mas na verdade são tapeadores. Então eu mantenho sim, porque não foi ele quem me deu. Ele apenas reconheceu um dom que ele já tinha reconhecido há 30 anos atrás, há 20, mas eu não queria ser. Agora, quando Deus quer usar, Ele usa. Ele usou uma jumenta para falar, Ele usou um Nabucodonosor, um homem cruel, e a história mostra que Ele usa quem Ele quer usar. Então, se Ele usou uma pessoa nesta condição, eu não agradeço ao homem, porque ele não me deu nada de ministério. No dia que fui consagrado, eu recebi do seu administrador para mim não voltar mais na igreja de Goiânia. Bem, lá se foi o nosso tempo e agradeço ao irmão pela pergunta e creio que ficou bem esclarecido o fato de eu permanecer. Um abraço a todos e oro para que o Senhor Deus vos abençoe. Obrigado pela paciência. Um abraço, que a luz dos céus possa inundar cada coração.